Olá, meus amigos, minhas amigas, eu estou aqui para fazer um convite muito especial para que você estude para o concurso da Polícia Federal, especificamente para os cargos de agente, escrivão e papiloscopista 2025. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos disponibilizando cursos inteiros, completos, atualizados e competitivos para que vocês aí se estudem com uma garantia, estudem com uma eficiência, estudem com material de qualidade aqui na Lá Concurso. Então nós temos aqui várias playlists, uma playlist completa de língua portuguesa, de raciocínio lógico, estatística, contabilidade, informática, arquivologia, direito administrativo, constitucional, direito penal, legislação com algumas aulas específicas. Ah, professor, então está aqui nessa playlist? Sim, essa aqui temos várias playlists completas, é só você pesquisar no nosso canal da LAC. Detalhe, professor, eu quero material, eu quero estudar de forma organizada. Então, eu faço um convite do fundo do coração para que você ajude esse nosso grande projeto aqui da Lá Concurso. Por apenas R$ 39,90 você vai ter todo o nosso curso, esse mesmo curso do YouTube, tá? Esse mesmo curso, você vai ter todo o material didático, material de apoio do professor gratuitamente, e você vai ter direito também ao nosso personal coach, que o nosso personal coach nada mais é, nada menos que um planejamento. Cara, papo sério, acredite, confie. Com essa playlist, se você estudar ela de passo a passo, eu tenho certeza que você estará disputando aí vagas neste concurso. Tudo bem? Então venha com a gente, R$ 39,90, você vai ter direito a esse suporte pedagógico. Espero vocês. Valeu, tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem? Por aqui, professora Michele Donegá, nosso encontro de hoje de legislação penal especial. Nós vamos trabalhar a lei antidrogas, toda aquela parte da lei de uso, de tráfico, jurisprudência que tem despencado nos concursos e no final, aqueles exercícios para deixar você super preparado para as provas que virão aí nos próximos dias, né? Próximos meses, porque a lei antidroga é lei que cai de forma recorrente nos concursos. Então vem comigo. Olha só. Primeiro, para falar da lei antidroga, nós vamos falar do crime de uso. Eu vou fazer um esquema aqui para vocês para facilitar a compreensão. Então vamos juntos. A Lei 11.343 de 2006, ela é dividida basicamente em duas partes. A gente vai trabalhar aqui o crime de uso e nós vamos trabalhar o crime de tráfico, além da parte processual, que é o procedimento para a apuração e para que esse crime também seja processado na forma da lei. Então, trabalhando o crime de uso, no artigo 28, a primeira questão que a gente precisa esclarecer é que usar entorpecente, trazer consigo, plantar, colher, cultivar, continua sendo crime. A diferença é que este crime, que é o crime de uso do artigo 28, o agente que for pego nessas condutas, ele não terá sua liberdade privada, ele não será privado de liberdade, né? Ele não ficará preso, por exemplo, mas ele será submetido sim a outros tipos de sanção. Então vamos lá. O crime de uso está no artigo 28. É crime de menor potencial ofensivo, então a competência para processar esse delito é do GCRIM, Juizado Especial Criminal. Não cabe prisão em flagrante, não cabe flagrante, não cabe preventiva, não cabe temporária, não cabe prisão preventiva, como eu falei, né? O indivíduo que é flagrado, que é pego, que responde por esse delito, não tem a privação da liberdade, tá? Então não cabe prisão em flagrante, não cabe preventiva, não cabe temporária. Não cabe temporária. Mas continua sendo crime, sim. Os policiais, se flagrarem alguém com uma pequena quantidade para consumo pessoal e a circunstância indicar que não se trata de um traficante, mas sim de um usuário, esse indivíduo será conduzido até a delegacia e lá o delegado vai lavrar um termo circunstanciado de ocorrência. O termo circunstanciado de ocorrência.
E depois é encaminhado para o GCRIM para aplicação das seguintes sanções. Aí vai para o GCRIM, que é o Juizado Especial Criminal. Juizado Especial Criminal. Muito bem. Aí pode vir a pergunta, muitos alunos questionam isso. Mas professor, o sujeito é flagrado pela polícia numa atitude suspeita com uma pequena quantidade de entorpecente. Só porque uma pequena quantidade de entorpecente eu já posso entender que o crime é de uso e não tráfico? Não, não é só isso. Para a configuração do crime de uso, é uma pequena quantidade. Mas olha só os critérios. Para consumo pessoal, mas também tem que ser analisado, além disso, desses aqui, ó, antecedentes, a conduta e a circunstância em que ocorreu a ação. Porque muitas vezes ele tá com uma pequena quantidade, mas porque já vendeu todo o entorpecente, né? Então ficou com uma pequena quantidade, mas não é usuário, é um traficante. Então, para que seja caracterizado o crime do artigo 28 da lei, são necessários o preenchimento desses requisitos aqui. Pequena quantidade, para consumo pessoal. Opa, gente, escrevi errado aqui, perdão. Uma pequena quantidade para consumo pessoal, antecedentes, conduta e a circunstância em que ocorreu a ação. Circunstância em que ocorreu a ação. Muito bem. Está nessa situação? Enquadrou aqui? Enquadrou aqui, termo circunstanciado de ocorrência e depois vai para o Juizado Especial Criminal. Será designada uma data de audiência e nessa audiência o juiz pode aplicar uma ou mais de uma das medidas do artigo 28. Uma advertência, prestação de serviço à comunidade e também para que ele frequente cursos e palestras que trate dos efeitos, né, do uso do entorpecente. O que esses efeitos, o que o uso pode acarretar na vida dele e dos seus familiares. Então são 3 sanções. Veja que existem sanções, tá? Então são essas que eu falei. A advertência, prestação de serviço à comunidade ou para que ele frequente cursos e programas que tratem do tema dos efeitos que o uso do entorpecente pode causar. Então são essas 3. E qual que é o prazo, professora? O prazo para essas sanções são 5 meses. E em caso de reincidência, 10. Fica calma aí que eu vou fazer um quadrinho aqui pra gente sobre isso. Então, muito bem. Lembrando aqui também algo muito importante antes da gente passar para a próxima tela. Quando eu falo em crime de uso, artigo 28, os verbos ali é trazer consigo, colher, plantar, cultivar, desde que acompanhado de tudo isso daqui. Pequena quantidade para consumo pessoal, antecedentes, conduta e a circunstância em que ocorreu a ação. Porque muitas vezes o sujeito não está trazendo consigo, mas é encontrado. Por exemplo, na sua residência, um cultivo, mas pequeno, que a polícia consiga verificar que naquele cultivo lá, como é uma pequena quantidade, certamente é para consumo pessoal. Né? Tá cultivando, tá colhendo, tá plantando uma pequena quantidade e todos esses critérios também indicarem que é para consumo pessoal. Nesse caso, né, nós temos aí o delito do artigo 28, competência do Juizado Especial Criminal. Então vamos lá, pessoal. Vamos às sanções agora. Quais são as sanções para esse delito aqui do artigo 28? Então vamos juntos. As sanções, até para você anotar aí, porque cai em prova, né? Então vamos juntos. Olha só. Quais são então as penas previstas? Aqui só para a gente fazer o esquema. Termo circunstanciado de ocorrência, competência do GCRIM. E aí nós temos as sanções. Né? Nós temos aqui a advertência, como eu falei. A prestação de serviço. Prestação de serviço à comunidade
prestação de serviço à comunidade. E nós temos aqui frequentar cursos e palestras sobre, que trate, né, sobre os efeitos do uso. Sobre os efeitos do uso. Qual que é o prazo? Qual que é o prazo aqui? Importantíssimo, cai muito em prova, vamos colocar aqui até em vermelho. O prazo são 5 meses que o juiz pode aplicar. Em caso de reincidência, 10 meses. Professora, o crime de uso prescreve? Prescreve, mas cuidado, você não vai usar a regrinha do artigo 109 do Código Penal. A própria lei prevê prazo de prescrição do crime de uso, 2 anos. Então, prescrição, 2 anos. Cuidado com isso, que isso também cai em prova, tá? Então, não são 3 anos nem 1 ano. Prazo de prescrição do crime do artigo 28, 2 anos. Certo? Muito bem, pessoal. A lei trouxe uma novidade também. Existem situações que só frequentar cursos, programas, palestras, só advertência ou só a prestação de serviço não é o suficiente para que o indivíduo não volte a reincidir no delito. Porque muitas vezes o que acontece é a dependência química, que é uma questão de saúde, não tanto de justiça, embora as coisas possam caminhar juntas. Pensando nisso, a lei trouxe uma novidade, artigo 23A. Vamos falar sobre ele agora. Olha só, o que fala o artigo 23A da lei? O artigo 23A, ele fala que no caso de dependente químico, é possível, e aí tratando da parte da saúde, como uma questão de saúde pública, no caso de dependência, é possível a internação. E a internação cai em prova, despenca. Então, olha só, no caso de dependente químico, vamos anotar isso, ó. Dependente químico, a lei prevê 2 tipos, artigo 23A, é o que eu estou falando aqui da lei, tá? Então, o que nós temos para trazer para vocês sobre o artigo 23A? No caso de dependente químico, cabe internação voluntária e internação involuntária. Muito bem. Veja que a lei não trata de internação compulsória. Toma muito cuidado com isso, já vi cair em prova. A lei 11.343 de 2006 dispõe que no caso de dependente químico é possível a internação voluntária, involuntária e compulsória. Isso é falso, pessoal. Só prevê 2 tipos de internação, a voluntária e a involuntária. A voluntária é fácil. O próprio dependente, nesse caso, procura a internação de livre e espontânea vontade, de forma livre, consciente. Ele quer se tratar, quer se internar, então a lei prevê essa possibilidade. Lembrando que essa internação aqui, de acordo com a lei, só pode ocorrer em unidades de saúde e hospitais credenciados. Não pode ser comunidade terapêutica, tá? Isso também já caiu em prova. Então a internação, de acordo com a lei, deve ocorrer em unidades de saúde e hospitais credenciados com profissional, com uma equipe, na verdade, multidisciplinar que será treinada, capacitada para dar o atendimento adequado ao dependente. Não é só médico. Ali a equipe é composta por médico, psicólogos, assistentes sociais, né? Então esses profissionais formam uma rede em torno do dependente químico para que ele possa, e é um esforço grande, a gente precisa reconhecer, para que ele possa finalmente se ver livre do vício, tá? Então, essa internação é voluntária, muito bem, ele mesmo procurou. E a internação involuntária? Na internação involuntária, como vocês podem observar, o próprio nome já indica, quando o dependente não aceita a internação. Ele não aceita a internação e essa internação é requerida por seus familiares. Então, no caso da involuntária, quem pode requerer
são os familiares. E na falta, veja que é condição, na falta de familiar ou representante legal, né? Profissionais da saúde, assistente social, por exemplo, um assistente social. Só não pode, pessoal, e aqui principalmente carreiras policiais, a gente precisa ficar muito atento, só não pode requerer internação involuntária, vamos colocar aqui, exceto profissionais da área de segurança. A área de segurança está fora, não pode requerer a internação involuntária de dependente químico, tá? Uma outra coisa importante aqui, qual que é o prazo dessa internação? Quanto tempo ela dura, tá? O prazo da internação, tanto a voluntária como a involuntária, vamos colocar em vermelho aqui, prazo. Cuidado com isso aqui, ó, é máximo 90 dias. Prazo máximo de 90 dias, tá? No caso da involuntária, a qualquer momento, se o dependente quiser interromper a internação, ele pode. E no caso da involuntária, mesmo antes do prazo de 90 dias, o familiar pode requerer a desinternação. Porém, o médico é que vai decidir, nesse caso aqui da involuntária. Questão de prova. Tomar muito cuidado com isso. Eu tô dizendo para vocês que no caso de dependente químico, a lei prevê a possibilidade de internação. Eu disse para vocês que essa internação depende de requerimento. A questão de prova vem agora. Quem é que autoriza a internação do artigo 23A da lei antidroga? É o juiz ou é o médico? A resposta correta é a B. Se a gente fosse colocar A, juiz, B, médico, a resposta correta é o médico. Pessoal, se a gente for analisar, faz todo sentido. Só o médico tem condições de avaliar se o caso daquele dependente químico é ou não caso de internação. Então vamos lá? Vamos fazer essa anotação aqui também, porque nós não podemos perder nada. Tudo é importante, né? E precisa ser anotado para que a gente não caia nas armadilhas das bancas. Então vamos juntos. Olha só. Já anotamos aí, o que eu tô colocando em vermelho são aquelas, assim, né, que pode ser prazos aí que a banca pode cobrar de vocês, né? Então, vamos lá. Quem autoriza a internação, falando aqui da internação, né, ainda estamos falando aqui da internação, prazo, 90 dias, quem autoriza? Quem autoriza essa internação é o médico. Então toma cuidado. Resposta aqui. É o médico que autoriza, tá? O médico que autoriza a internação. Então, mas professora, peraí, não tô entendendo. Como é que isso vai funcionar? Vamos supor que na família tem o dependente químico e ele não aceita a internação. E a família já não aguenta mais sofrer, né, com as consequências que o uso de entorpecente traz para todo mundo. Nessa situação, o que a família faz? A família pede uma autorização, um relatório médico. Fala, doutor, olha, né, procura um médico de confiança, ele vai laudar, ele vai fazer um relatório ou um laudo falando sobre a condição daquele dependente químico e com esse laudo a família pode procurar uma daquelas unidades que eu falei, unidade de saúde, hospital credenciado e interna involuntariamente o dependente químico. Ele é internado, mas tem que ter essa autorização, que é essa recomendação do médico. Ele é internado e pode ficar ali sendo monitorado pelo prazo máximo de 90 dias. Depois que ele é internado, calma, não acaba. Médico autorizou, laudou, relatou, internou. Ai, professora, mas o sujeito não aceita ser internado, quem é que vai levar? A própria família pode levar até a unidade e, se precisar, a lei autoriza que a polícia militar dê esse suporte. Então é possível também a intervenção da polícia militar para auxiliar
a levar o dependente químico até a unidade de saúde. Não é o recomendável, o ideal é que ele vá, né, junto com a família, mas às vezes a agressividade e a forma como o dependente químico pode reagir a essa situação pode exigir sim um apoio das polícias no sentido de conduzi-lo até a unidade de saúde. Veja que não é condução preso, é apenas a contenção para que ele seja levado até a unidade de saúde. É importante ficar claro isso, não se trata de prisão em hipótese alguma, tá? Então olha só, pessoal, o médico laudou, o médico recomendou, aí a lei determina que no prazo, olha prazo para prova, super importante, que no prazo de 72 horas, né, após a internação, o Ministério Público e a Defensoria Pública sejam comunicados. Claro, faz todo sentido. Por quê? O Ministério Público é o fiscal da lei. Ele vai analisar, ele vai verificar se aquela internação cumpriu os requisitos legais. Se realmente, porque uma questão importante, a internação é uma medida de exceção. É uma medida de exceção. O que isso significa? Significa que eu só posso utilizar a internação quando os outros mecanismos para tentar fazer com que o dependente químico se livre do vício forem insuficientes, ineficazes. Então, a internação é uma medida de exceção. Então, o Ministério Público ele vai atuar nesse caso assim, foram tentadas, foram feitas, realizadas outras tentativas, né? Como que ele reagiu? Não tinha outra forma, só a internação mesmo? Por quê, pessoal? Porque nós estamos falando, querendo ou não, ainda que seja como uma forma de ajudar, de auxiliar, mas quando nós falamos em internação, nós estamos falando em privação de liberdade, né? E nós estamos falando de um direito fundamental. Então, quando nós falamos em direito fundamental, quando nós falamos em privação desse direito, há necessidade de órgãos de fiscalização entrar em ação, para que não ocorra nenhuma ilegalidade, nenhum abuso, nenhuma arbitrariedade, ok? Então, a ideia aqui, prazo 90 dias, quem autoriza é o médico, mas no prazo de 72 horas após essa internação, o Ministério Público é comunicado porque ele atua como fiscal da lei, e também a Defensoria Pública, porque a Defensoria Pública aqui tem um papel importantíssimo justamente na defesa do direito fundamental da liberdade. O indivíduo que é privado de liberdade, ele tem direito de defesa. Então, a Defensoria, se entender também que houve algum tipo de abuso, aqui já atuando na defesa do internado, do dependente químico, a Defensoria pode manejar aí petição, requerimentos para fazer cessar o abuso e a ilegalidade. Certo, pessoal? Então é importante a gente conhecer por que esses atores participam aqui, quais são os papéis, né, desses atores na internação. Muito bem. Pegadinha de prova. Pode cair na prova sim. No prazo de 72 horas, após a internação, de acordo com a lei antidroga, o Ministério Público, o juiz, o Ministério Público e a Defensoria devem ser comunicados. Isso está errado. De acordo com a lei, quem é comunicado é o fiscal da lei, que é o MP, e a Defensoria Pública, porque é uma prerrogativa da Defensoria a defesa do indivíduo privado de liberdade ou na iminência de correr algum tipo de perigo na restrição e privação de liberdade. Então, cuidado com isso, tá? Que às vezes eles enxertam aí mais informações para induzir o candidato em erro. Pessoal, essa matéria é super importante, assim, esse resumo aqui para vocês, né? O quadro ficou meio bagunçadinho aí, mas não tenho, né, mais a letra de professor de ensino fundamental, né? Porque depois da faculdade a letra vai ficando, né, gente? Mas o importante pra gente tá em vermelho, que são os prazos aqui, e as medidas. Então, vamos juntos aí. Agora um pouco da lei, vamos seguir aqui. Opa!
Perdão. Deixa eu só... Como é que a gente vai pra lei com o quadro todo riscado, né? Então vamos apagar aqui pra gente ver mais algumas questões relacionadas ao crime de uso que pode cair na nossa prova. Então vamos lá. A leitura da lei de todos os artigos, a gente sempre repete, é obrigatória. O nosso papel aqui é destacar para vocês os aspectos mais importantes e aqueles que são mais cobrados em prova. E também os entendimentos dos tribunais sobre a matéria, porque isso também vira questão de prova, como vocês bem sabem. Então vamos lá. Vamos ver aí mais alguns temas sobre a lei. Olha lá, pessoal. Nós temos aqui o SISNAD, que é o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Droga. A intenção aqui do legislador foi tratar da prevenção, né, ao tráfico, ao uso, da repressão também, porque a gente tem ali as penas e os crimes, procedimento e também da parte da saúde pública, no caso de usuários e dependentes químicos, dar um tratamento mais igualitário de acordo com a condição daquele indivíduo no contexto do uso e tráfico de drogas. Então, olha só, aqui o objetivo da lei, acabei de falar. Ao usuário não aplica o flagrante, nós já mencionamos. Nós temos as penas aqui, que eu falei do artigo 28. A advertência, a prestação de serviço, a medida. Os nossos prazos aqui, 5 meses podendo chegar a 10 meses em caso de reincidência, e o prazo prescricional de 2 anos. Então eu fiz aquele quadrinho esquematizado para vocês, mas vocês têm um material de apoio bem completo para auxiliá-los aí durante o estudo. Então, olha só, vamos ver aí na sequência o que a gente tem aqui. Aqui, pessoal, ó, julgado do STJ. Eu sempre gosto de trazer julgado, súmula, todos os nossos encontros eu trago para vocês, para que vocês tenham material e uma aula atualizada, tá? Então, olha só, condenação transitada em julgado por crime previsto no artigo 28 não gera reincidência. Aqui, gente, é o seguinte, nós estudamos, olha só, lá no direito penal, vou fazer uma pausinha aqui, lá no direito penal, artigo 63, o que isso quer dizer, professor? Quer dizer o seguinte, ó, lá no direito penal, se eu tenho uma contravenção penal, e depois, é o sujeito lá, jogo do bicho, né, por exemplo, que é uma contravenção, e depois eu tenho crime, esse indivíduo aqui, se a contravenção é anterior ao crime, como contravenção não é crime, ele é considerado primário. Então aqui jogo do bicho, aqui furto. Quantos crimes ele tem? Ele tem um crime, não tem? Se ele tem um crime só, que no caso aqui é o crime de furto, ele é considerado na parte da dosimetria da pena como primário. Reincidência, para que haja reincidência eu preciso ter crime mais crime. Furto mais furto, furto, homicídio, furto, tráfico, aí eu tenho reincidência. Tá bom, professora, mas o que isso tem a ver com crime de uso? No caso de crime de uso, o STJ, em 2018, teve esse mesmo entendimento. Mais crime? Então, olha só, se o sujeito lá foi flagrado com uma pequena quantidade para consumo pessoal de cannabis, né, em 2019, vamos colocar assim, e depois ele praticou um crime de furto, roubo, sei lá, homicídio, eles estão entendendo que para efeito de dosimetria da pena, ele deve ser considerado primário. Mas por quê? Porque é o seguinte, se a questão de razoabilidade, princípio da razoabilidade, se na contravenção penal, né, que permite prisão simples, não gera efeito de reincidência, não faz o menor sentido o crime do artigo 28, que não prevê nenhum tipo de privação de liberdade, gerar reincidência quando praticado antes de outro delito.
Então eles entenderam que o tratamento para o crime de uso deve ser o mesmo dado no caso de contravenção. Tá? Esse foi o entendimento que o STJ deu. Então, se o sujeito pratica uso, foi pego com uma trouxinha de maconha, crime de uso, e dali um tempo ele for investigado, processado por crime, qualquer outro delito, furto, roubo, tráfico, lá no final na sentença o juiz não vai poder considerar esse indivíduo reincidente. Ele deve considerar primário. Por que primário? Porque o crime de uso, embora seja crime, não permite pena privativa de liberdade. Então, o tratamento aí deve ser equiparado ao tratamento dado no caso de contravenção penal. É isso aí, tá? Então, tomar bastante cuidado. Então, olha só, outra questão super interessante aqui também de jurisprudência, deixa eu só voltar aqui pra gente, vamos lá. Então, olha só, agora que a gente vai entender aqui, ó, cabe ressaltar que a condenação anterior por contravenção penal não são aptas a gerar reincidência, que foi o quadro que eu fiz pra vocês, tendo em vista que dispõe o artigo 63, que apenas se refere a crime anterior. Então, eu preciso de crime para ter reincidência. Se a contravenção punível com pena de prisão simples não gera reincidência, não faz sentido. É desproporcional o artigo 28 configurar reincidência, tendo em vista, e aquela partezinha que eu destaquei, que nem é punível com pena privativa de liberdade. Então, princípio da razoabilidade, né, da proporcionalidade aqui. Então, não gera reincidência. Outra questão super importante. Se o menor, né, a gente está falando de uso até para fechar a questão. Se o menor, ele é flagrado, um menor de 18 anos, um adolescente, ele é flagrado portando uma pequena quantidade para consumo pessoal. Menor, adolescente é flagrado portando uma pequena quantidade para consumo pessoal. A gente sabe que nesse caso, o adolescente não responde por crime, responde por ato infracional equiparado ao crime de uso da Lei 11.343. Nesse caso, o que tem caído em prova? Vai aplicar as medidas socioeducativas do ECA ou aplica as medidas do artigo 28 ao adolescente? Vamos só lembrar, as medidas socioeducativas do ECA, elas colocam lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, tem artigo 112 do ECA. Nós temos advertência, né? Tem prestação de serviço, tem semiliberdade, liberdade assistida e internação. No caso do adolescente flagrado com uma pequena quantidade de entorpecente, ele pode ser privado de liberdade? Ele pode ser aplicado a esse adolescente liberdade assistida, semiliberdade, internação? De acordo com o STJ, não. Não pode. Por quê? Porque seria também desproporcional, já que o artigo 28 não prevê nenhum tipo de privação de liberdade ao indivíduo flagrado com uma pequena quantidade, ou cultivando, ou plantando, ou colhendo para consumo pessoal. Então, no caso de adolescente flagrado por ato infracional análogo ao crime de uso, aplica as medidas mais benéficas previstas na lei antidroga, tá? Ou aquelas que são equiparadas no ECA, como advertência, prestação de serviço. Não cabe, o que não cabe em hipótese alguma, nesse caso do adolescente, é nenhuma medida de privação de liberdade. Então, fica essa dica aí para vocês, tá? Vamos lá. Agora, pessoal, nós vamos tratar, falamos do crime de uso, algumas nuances, jurisprudência. Agora a gente vai falar do crime de tráfico. E tem bastante coisa pra gente mencionar. Primeiro, o esquematizado aqui pra vocês. Então, vamos juntos. Vamos lá. Tráfico é o artigo 33...
da lei. Lembrando, gente, que quando a gente fala em tráfico, a gente não pode pensar só no artigo 33, não. Tem que pensar no 34, 35, 36, 37, 38. Eu nem vou colocar as seguintes, né? Ao 39, vamos colocar assim, da lei. Isso. Qual que é o procedimento? O sujeito que é pego com droga, né, adquirindo, vendendo, trazendo consigo, oferecendo, ainda que gratuitamente, transportando, né? Nesse caso aqui, nós temos o crime de tráfico. Crime de tráfico. No crime de tráfico, aí sim, é crime equiparado a hediondo. Então vamos a algumas características aqui do crime de tráfico, né? O crime de tráfico é equiparado a hediondo. Se é equiparado a hediondo, a gente já sabe que não cabe fiança, não cabe liberdade provisória, não cabe graça, não cabe anistia, não cabe indulto, ou seja, no caso de crime equiparado a hediondo, há um recrudescimento da lei. A lei trata de forma mais rigorosa determinados delitos etiquetados como hediondo, e o tráfico é um deles, né? Então, olha só. Não cabe fiança, não cabe... Opa, eu coloquei... Desculpa, gente. Não cabe fiança, liberdade provisória cabe, desculpem. Não cabe fiança, não cabe graça, não cabe anistia e não cabe indulto. Liberdade provisória cabe porque tem entendimento do STF sobre isso, perdão. Então vamos corrigindo aí. Vamos lá. No caso de tráfico, além disso, tem uma outra questão. Cabe prisão em flagrante, cabe prisão preventiva, cabe prisão temporária. Lembrando aqui, eu acho importante que a prisão temporária, no caso de crime de tráfico, é de 30 dias, prorrogados por mais 30 dias, porque é crime equiparado a hediondo, e a lei de crimes hediondos, ela prevê prisão temporária de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 no caso de delitos previstos na lei. Muito bem. Como cabe prisão em flagrante? Como que se dá a legalidade do flagrante no crime de tráfico? Né? Porque veja bem, só de olhar aquela substância, muitas vezes que o sujeito está conduzindo, né? Ele está trazendo consigo, ele está vendendo, ele está oferecendo, só de olhar aquela substância, não é possível saber se aquela substância é cocaína, ou é maconha, ou qualquer outro tipo de entorpecente. Então, para a legalidade do flagrante, há a necessidade do laudo de constatação, onde é aplicado um reagente e, dependendo da reação química daquele reagente na substância apreendida, o perito ou uma pessoa idônea realmente vai atestar que pela reação é indicativo de cocaína, é indicativo de cannabis, é indicativo de êxtase ou qualquer outra substância. Então, olha só, o que nós vamos precisar aqui, tratando agora da prisão em flagrante, lembrando que a temporária tem prazo, a preventiva não tem, a gente vai agora cuidar da prisão em flagrante em crime de tráfico aqui no nosso esqueminha. Então, olha só, gente. Prisão em flagrante. Regularidade. Super importante isso. E cai muito em prova, principalmente essa parte de inquérito, né? Nas carreiras policiais. Então, olha só. Regularidade. Eu preciso, para a regularidade, vou até aproveitar um pouquinho mais a lousa, colocar aqui para cima.
Para regularidade do flagrante, eu vou precisar hipóteses do artigo 302 do CPP, quer dizer, sujeito tem que ser pego praticando crime, acabou de praticar, foi perseguido ou encontrado com substância que faça crer ser ele o autor do delito. Então, não podemos fugir ali da norma legal de cabimento de flagrante, de estado de flagrância. Mas o laudo de constatação. Laudo de constatação. Quer dizer, é aquele laudo, isso aqui para legalidade do flagrante, gente. A gente está falando isso aqui, ó, esse conjunto, ó, legalidade. Tá? Flagrante legal em crime de tráfico tem que ter isso. Hipótese do artigo 302 do CPP, que trata da circunstância, da situação, da condição de flagrância e mais o laudo de constatação. Laudo de constatação é aquele reagente que vai ser aplicado na substância e vai indicar que realmente trata-se de substância entorpecente que causa dependência química. Então, olha só, o laudo de constatação, detalhe importante, isso cai em prova, toma muito cuidado. Laudo de constatação, de acordo com a lei antidroga, ele pode ser assinado por veja, cuidado com esse número aqui, ó, um perito, ou na falta desse perito, pessoa no singular idônea. Pessoa idônea. Então, cuidado, que costumam cobrar em prova assim, o laudo de constatação para regularidade do flagrante. No caso da lei antidroga, deve ser assinado por um perito e na falta deixe por duas pessoas. Falsérrimo isso, gente, tá? A lei é clara, é expressa. É por um perito. Na falta desse perito, pessoa singular idônea. Então é uma pessoa, tá? Não duas. Isso tô falando, repetindo, para laudo de constatação. A perícia definitiva, durante a instrução processual, aí sim nós vamos usar a regra do Código de Processo Penal, tá? Aqui não, aqui o laudo de constatação. Para fins de regularidade de flagrante, um perito e uma pessoa. Não pode esquecer isso. Muito bem, colocou lá o reagente, viu que realmente é substância entorpecente, o que vai acontecer depois? Então vamos juntos aí. Depois disso, olha só, laudo de constatação, verificou que é mesmo substância entorpecente, vai ser encaminhado para o juiz. Vamos juntos. Aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Flagrante mais laudo de constatação, envio para o juiz em 24 horas, auto de prisão, né? Auto de prisão em 24 horas, e o juiz vai analisar no prazo de 10 dias a regularidade do laudo. Depois, no caso de flagrante, o juiz, importantíssimo isso, ó. O juiz analisou, tá tudo certo, realmente foram cumpridas as disposições legais. O juiz vai determinar, isso já caiu muito em prova, a destruição da droga. A destruição da droga. Quem vai executar isso, quer dizer, quem vai destruir, quem vai cumprir essa determinação, quem vai executar a destruição, quem vai executar a destruição é o delegado.
E no caso de flagrante, ele vai fazer isso, toma muito cuidado, no prazo de 15 dias. No caso de flagrante. É redundante, mas eu vou pôr porque eu sei que isso faz diferença na hora de estudar. 15, porque eu já tô falando de flagrante aqui, né? Mas eu vou repetir aqui, tá? 15 dias no caso de flagrante. E 30 dias sem flagrante. O sujeito tá sendo investigado, mas não tem flagrante. Aí, 30 dias, tá? Então, olha só. Teve flagrante, o sujeito foi pego com a boca na botija praticando crime, acabou de praticar, foi encontrado lá. Laudo de constatação, realmente, para verificar se aquela substância não é farinha, se é cocaína mesmo, se é entorpecente. Junta tudo isso, manda em 24 horas para o juízo auto de prisão. O sujeito é submetido, nós sabemos, o investigado, o suspeito. Ele é submetido à audiência de custódia. Na audiência de custódia, o juiz vai analisar a legalidade do flagrante, vai manter aquela prisão, vai converter em preventiva ou vai conceder liberdade provisória para que ele responda ao inquérito em liberdade, ou vai substituir a prisão por medidas diversas da prisão. São as opções que o juiz tem. Ok. Acabou a audiência de custódia, o juiz deu lá o destino para o investigado. Ele tem 10 dias, juiz, 10 dias para analisar a regularidade do laudo. Analisou, o laudo está regular, está tudo certo, o juiz dá uma decisão. Ele determina que o delegado de polícia destrua a droga encontrada com o suspeito. Essa destruição vai acontecer no prazo de 15 dias. Quando for flagrante, né? Aí tem a presença do Ministério Público também e a autoridade sanitária que vão acompanhar essa destruição que é por incineração, para garantir a segurança. O crime está sendo investigado, mas não tem flagrante. Se não tem flagrante, mas existe um suspeito e essa pessoa está sendo investigada e houve a apreensão de entorpecente, esta destruição, a destruição desse entorpecente deve ocorrer no prazo de 30 dias. Quando não é flagrante, lá, sem flagrante. E esses 30 dias aqui, ele vai correr a partir da apreensão do entorpecente. 30 dias. Ambos os casos aqui, 15 dias ou 30, quem vai executar é o delegado. Certo, pessoal? Muito bem. No caso de plantio, mas não é substância apreendida, é plantação. E aí, se for plantação, o que faz? Na plantação, no caso de flagrante, se for flagrante e for plantio, o delegado pode executar, né, essa destruição por incineração, guardar uma amostra. Se não for caso de flagrante, vai precisar de mandado de busca e apreensão para a destruição daquele plantio. Até porque, principalmente se tiver muro, se tiver cerca, né, em razão da inviolabilidade do domicílio. Então, no caso de plantio, o artigo 32 da lei, tá? Mas tem que ter esse cuidado. No caso de plantio, né, o plantio será imediatamente destruído pelo delegado. Se for caso de flagrante, ok, e guarda uma amostra, como tem que guardar amostra aqui também. Se não for caso de flagrante, o delegado se deparou com um plantio, mas não tem suspeito, não tem ninguém naquela área, mas é um plantio. Aí tem que ter mandado em razão da inviolabilidade do domicílio. Tomar cuidado com isso. Artigo 32 da lei, o qual remete ao artigo 50, que é esse que a gente está falando aqui, tá? Então vamos lá. Deixa eu ver se eu coloquei todos os prazos. Sim. Prazo de conclusão do inquérito, super importante. Aí destruiu a droga, tá tudo certo. O delegado já ouviu todo mundo, já requereu, já determinou diligências. Prazo de conclusão do inquérito. Vamos lá. Prazo de conclusão do inquérito. Aqui, ó. de 30 dias
caso o investigado esteja preso, o suspeito esteja preso, ou 90 dias solto. Lembrando que esses prazos podem ser duplicados, né? Ou seja, se precisar de mais 30 dias, mas quem autoriza a duplicação, lembrando, essa duplicação do prazo de conclusão do inquérito, ela não é automática. A autoridade policial tem que justificar ao juiz por que precisa de mais prazo. E quem autoriza essa prorrogação ou duplicação, como diz a lei, é o juiz. Beleza, pessoal? Então, são aí os prazos importantes para nós. Agora vamos lá. Concluiu o inquérito, tem início a ação penal. Ministério Público oferece a denúncia. O acusado tem direito de responder à acusação no prazo de 10 dias. Vem a instrução e, finalmente, a sentença. Agora, nós vamos analisar os crimes de tráfico, que é o que eu mencionei aqui. E tem muita coisa pra gente ver, porque muita coisa pode acontecer, da prisão ou da investigação até a sentença. São detalhes que são importantes mencionar. Então agora nós vamos trabalhar os crimes. Nós temos o artigo 33, né? Que é um crime complexo, porque ele tem vários núcleos, né? Então olha só. Aquele que importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, veja, ações múltiplas, né? Vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo, fornecer drogas, ainda que gratuitamente. Então não precisa nem provar assim uma venda, né? Mercância. Se ele oferece essa quantidade de drogas, já gratuitamente, já está praticando, a depender aí da quantidade, da circunstância e tudo mais, né? Já vai caracterizar o crime de tráfico do artigo 33. Olha lá, ó. Pena, reclusão de 5 a 15 anos. Só que aqui, gente, a gente tem esses parágrafos que são perigosos para a prova. Então, por exemplo, eu vi uma jurisprudência recente do STJ, até para trazer para vocês, tratando aqui da parte de adquirir, o verbo adquirir e o verbo oferecer. Prestem muita atenção nesse julgado porque ele é recente. Então, olha só, quando a gente pensa assim, importar e exportar, né? A necessidade da droga chegar ao destino ou só de ficar comprovada a intenção do agente já caracteriza o crime? O crime é unissubsistente, ou seja, se ficar comprovada na investigação que a intenção do agente, ele estava transacionando, né? Ele estava transacionando essa importação ou exportação, não precisa que a droga chegue ao destino, né? Basta que haja provas substanciais, provas concretas dessa intenção. Então não há necessidade de chegar ao destino. Então olha só, adquirir. Tem um julgado recente do STJ no seguinte sentido: 4 pessoas, 3 pessoas por telefone, olha, eu quero essa quantidade de droga, vou te pagar assim, vou te pagar assado, traz aqui pra mim, nós estamos precisando, nós queremos e tal. E um deles, o vendedor, o intermediário, eu levo pra você sim, o valor é tanto, é isso e aquilo. Só que eles não chegaram a comprar. Aí o STJ foi questionado, olha, não é que não chegou a comprar, não chegou a pagar, né? Ele fez o pedido, eles fizeram o pedido e o outro falou do valor e como que seria a forma de pagamento e tudo. Aí a questão que veio para o STJ é, no caso do verbo adquirir, precisa que efetivamente haja pagamento para caracterizar o delito de tráfico? Não há necessidade, é unissubsistente. Se tiver elementos que comprove que houve a transação, ainda que não tenha ocorrido o pagamento,
vai responder pelo delito de tráfico. Praticou qualquer das condutas do artigo 33, já caracteriza delito consumado. Então, pessoal, esse é um entendimento aí recente do STJ sobre a matéria, que é bem interessante. Então, olha só. Outra questão importante para a gente destacar aqui nesse artigo 33. Olha o que a gente tem aqui, quer ver? Olha o que nós temos. Aqui, veja, trazer consigo, eu quero destacar isso. Trazer consigo, deixa eu ver o que é mais, preparar, vender. Trazer consigo, mas professora, lá no artigo 28 eu tenho esse verbo também. Se eu estiver trazendo comigo, eu posso responder por tráfico? Pode, porque muitas vezes a circunstância, os seus antecedentes indicam que você é traficante e não usuário. Então, mesmo que você tenha uma pequena quantidade, se esses requisitos indicarem que você vende, compra, que a atitude é indicativa de tráfico, você será enquadrado, ainda que seja por pequena quantidade, no crime do artigo 33. Então, tem que ficar esperto com isso. Outra coisa, olha só, oferecer. Eu queria, peraí, deixa eu só pegar aqui, pessoal, antes do oferecer, deixa eu só, traz e guarda, deixa eu só pegar aqui, eu quero pegar o do gratuitamente, deixa eu só ver se tá aqui, peraí. Aqui no 33, aqui olha. Importa, remete, produz, fabrica, expõe, vende, mantém depósito, traz consigo, ainda que gratuitamente, aqui ó, semeia, cultiva ou faz colheita. Uai, professora, esse verbo semear, cultivar ou faz colheita também está no artigo 28. O que vai diferenciar então essas duas condutas? As circunstâncias, os antecedentes e a conduta do agente, além da quantidade de entorpecente, como eu já expliquei para vocês, tá? Então, tomar cuidado com isso aqui. Outro cuidado que a gente tem que tomar, olha só. Oferecer. Aqui a gente tem a seguinte situação, olha. Oferecer lá no caput do 33 e o oferecer aqui no parágrafo 3º. Oferecer droga eventualmente, sem objetivo de lucro, à pessoa de seu relacionamento. É crime de tráfico, mas a pena é diferente, isso a banca cobra em prova. Enquanto aquele que oferece, visando lucro, visando ganhar para pessoas variadas, vai ser enquadrado lá no 33 e pode pegar uma pena de 5 a 15, aquele que oferece para uma pessoa de seu relacionamento, amigo, uma namorada, para juntos consumirem, não vai responder pelo crime do 28. Vai responder por tráfico também. Porém, a pena é menor. Olha só, é de 1 a 3 anos e multa. Então, cuidado, porque eu já vi questões sobre isso. Então, aquele que oferece sem objetivo de lucro para consumir entorpecente com pessoa do seu relacionamento, responde pelo crime de uso? Isso está errado, isso é falso. Responde pelo crime de tráfico. Porém, a pena é bem menor. É 1 a 3 anos. E veja, de 6 meses a 1 ano, perdão, 6 meses a 1 ano de detenção, tá? Já vi questão, por exemplo, aquele que oferece pessoa do seu relacionamento, responde por crime de tráfico, pena de 5 a 15 anos. Não, tá? Isso é falso. Então, tomar cuidado com isso. E aquela pessoa que instiga, que induz, que estimula o outro a usar droga, né? Vai responder por tráfico também, mas é o tráfico aqui do parágrafo 2º, ó, detenção, 1 a 3 anos. Então, induzir, auxiliar, veja, não precisa nem vender, não precisa nem cobrar. Induziu, auxiliou, já vai responder pelo delito de tráfico. Porém,
a pena também não vai ser de 5 a 15 de reclusão. Vai ser de detenção de 1 a 3. Fique esperto com isso, são detalhes. Qual que é a exceção aqui? Não cabe nesse caso passeata, música, livros que estimulem, vamos dizer assim, né, o debate e a discussão sobre a legalização da droga, tá? Porque aí tem a liberdade de expressão, o STF já decidiu essa matéria. E tem um detalhe, né? Veja que aqui a conduta, ó, induzir, instigar, auxiliar alguém. Tem que ser pessoa determinada. Quando você faz uma passeata, quando você escreve um livro, quando você canta uma música, você está colocando para toda a sociedade essa questão, estimulando o debate sobre o tema. Para que caracterize crime, a conduta do agente deve ser dirigida à pessoa determinada, tá? Então, pessoal, fiquem ligados nisso aí. Muito bem. E o parágrafo 4º, que despenca, que trata do tráfico privilegiado. Vamos colocar aqui. O tráfico privilegiado. No tráfico privilegiado, olha só, nos delitos do caput, do artigo 1º, do caput, né? Esse aqui, e do artigo 1º, e do parágrafo 1º, perdão, que é esse aqui, ó, né? Aquele que importa, traz consigo, semeia, utiliza local. As penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, bons antecedentes e não se dedique à atividade criminosa e não integre organização criminosa. A crítica que se faz aqui é o seguinte: geralmente, as organizações, quando eles vão designar alguém para fazer o transporte da droga, ou mula, ou qualquer outra pessoa, eles preferem colocar alguém primário. Por quê? Porque se eles conseguirem com que a polícia não descubra na investigação que aquele indivíduo, ele faz parte da organização, eles vão perder o entorpecente? Vão. Só que esse indivíduo vai ter a pena reduzida e logo vai estar na rua. Agora, se ele for... a crítica é porque é o seguinte, independe da quantidade de droga. Então a gente tem decisões assim, principalmente a polícia fica, de certa forma, bastante indignada. Por quê? Porque você tem sujeito lá, meia tonelada, né? Uma quantidade expressiva de entorpecente, mas porque era primário, porque não foi, a polícia não conseguiu provar que integrava a organização, o sujeito acabou tendo a pena reduzida e em 2 anos aí estava na rua. Então essa é a crítica que se faz. O parágrafo veio para diferenciar o traficante que faz do tráfico modo de vida daquele traficante de primeira viagem que foi uma ação isolada, mas acabou por beneficiar muitos traficantes e organizações que acabam tendo conhecimento desse dispositivo e vão criando meios aí de se beneficiar da lei, colocando pessoas que preenchem esses requisitos aqui para transportar entorpecente. Então, essa é uma crítica que existe, né? Então, isso aqui, pessoal, só para a gente saber, e já caiu em prova, as bancas costumam explorar o seguinte, ó, coloca lá. O sujeito estava transportando meia tonelada, né? Mas é primário, bons antecedentes, não integra a organização, não se dedica à atividade. Pode ter a pena reduzida? Quer dizer, coloca meia tonelada ou 1 tonelada, para já dar um impacto. O candidato fala assim, não é possível, né? Mas é possível, tá bom? Então, já fica aí esse alerta para vocês.
Continuando, olha só. Nós temos aí, pessoal, a mudança introduzida pelo pacote anticrime, né? Os critérios para progressão de regime. No caso de crimes equiparados a hediondo ou hediondo, perdão, as penas já começam aqui, ó, 16%, aqui, crimes cometidos com violência, 40%, já começa 40%, tá vendo? É onde trata do hediondo, ó. 40% se for condenado por prática de crime hediondo equiparado. Começa em 40%, 50%, 60% em caso de reincidência e morte, né, violenta. Vedado, no caso de reincidente, é crime hediondo com resultado morte, o livramento condicional. Então, para os delitos equiparados agora a hediondo e hediondo, a gente começa a conta aqui em 40% de pena aplicada na sentença. Então, só fica aí esse alerta. Já comentei aqui com vocês, mas lá no material vai ter essa jurisprudência, eu trouxe, né, de 2019 para vocês, a questão do ato infracional, a retroatividade da lei, obviamente que se a lei for mais benéfica, o delito tivesse sido cometido há muitos anos, beneficia o agente, né, naquilo que for possível. Aqui no artigo 34, a gente tem uma questão interessante, que ele trata, olha só, do maquinário. Se for encontrado maquinário, se for encontrado os papéis para embalo de droga, né, os envelopes. Se for encontrado envelope e droga, né, qual que é o delito? Eu tenho concurso de crimes ou eu tenho um delito só? Se for encontrado no mesmo contexto fático, como o STJ gosta de tratar a matéria, ou o STF, se a droga for encontrada no mesmo contexto fático que o maquinário, que os papeletes, eu tenho o crime de tráfico só o crime de tráfico e mais o aumento de pena pelo maquinário. Agora, aqui, associação para o tráfico, né, dar o suporte, quantas pessoas precisa para fazer parte, ó, associarem-se 2 ou mais pessoas para fim de praticar reiteradamente os crimes. Essa associação, ela tem que ser estável e permanente. Vamos colocar que isso caiu em prova bastante. Então, olha só. Estável e permanente. Deixa eu ver. Vou usar vermelho aqui, ó. Estabilidade. Estabilidade, vínculo, são os critérios. Permanência, são os critérios. Aqui, gente, é delito subsidiário. 34 é subsidiário. Só vai responder pelo crime do 34 se não for possível a aplicação da pena do 33, tá? Então, aqui nesse caso, ó, ele é subsidiário. No caso, por exemplo, se for encontrado aqui, ó, vou colocar assim para ficar bem claro, ó, droga mais maquinário, o resultado vai ser crime do artigo 33. Se for encontrado só o maquinário, ó, só os papéis, aí eu tenho o delito do artigo 34. O sujeito vai responder por esse crime, tá bom? E aqui, pessoal, olha só. Passando aí. O crime de associação, acabei de falar, jurisprudência, né? Exige demonstração qual seja o ânimo de associação de caráter duradouro e estável. Tem a jurisprudência aí para vocês também. Vamos ver. A causa de diminuição do artigo 33 só se aplica ao 33. A gente tem essa disposição legal lá, mas eu trouxe o julgado. Aqui, pessoal, financiar ou custear a prática de crime. Vamos aqui agora. Vou pegar mais uma água aqui, porque a secura tá grande. Né, gente? Então, olha só.
Ai, que coisa boa. Tomar água, meu Deus. Aqui, gente. Financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes, né? Aquele que financia ou está custeando a prática desses delitos vai responder por esse crime, que é a maior pena da lei, que é 8 a 20 anos. Agora, se ele trafica também, aí a gente vai pegar a pena do tráfico e mais o aumento de pena do artigo 40. Então, se o sujeito financiar, custear a prática de qualquer dos crimes, ele investe dinheiro ali, mas ele não transporta, ele não oferece, ele não pratica nenhum dos artigos ali, nenhum dos verbos do artigo 33 da lei, responde pelo 36. Agora, ele financia, mas ele também transporta, mas ele também oferece, ele pratica outras condutas. Aí nós vamos ter o 33 combinado com o artigo 40, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? E o artigo 37 é a figura do colaborador, né? Chamado de aviãozinho, de fogueteiro. Nesse caso, ele atua como informante. Mas, professora, na associação ele também não é informante? Mas é uma associação diferente, porque ali ela tem que ser duradoura, ela tem que ser estável. A diferença é que para caracterizar o 37 é justamente, eventual. É eventual aqui, né? Não tem aquele caráter duradouro da associação. Então é eventual, é ocasional. Aí, vê, eu coloquei para vocês também aqui um julgado de 2018 sobre isso e já fica a matéria para você diferenciar. Por que é importante estudar os crimes previstos na lei? Porque a banca cobra. A banca coloca lá uma situação em que João e Maria mantinham já um vínculo há 3 anos com aquele grupo, né? Passando informações e eles foram pegos. Vai responder pelo 37 ou 35? 35, né? Porque você estava há 3 anos trabalhando com o grupo, nós temos aqueles requisitos, né? É vínculo de forma estável, durável, 35. Agora, o sujeito foi contratado para uma ação específica, mas só não tinha nenhum vínculo, aí a banca dá aquelas informações. Nesse caso aí, você vai ter a figura do artigo 37. O que nós vamos tomar cuidado é que algumas bancas, se aproveitando que os candidatos gravam assim, o fogueteiro é o 37. Algumas bancas colocam uma situação assim, que o sujeito já tinha ele foi contratado, ele avisava quando a polícia estava chegando no local, ele tinha que avisar, essa que era a atribuição dele, avisava a polícia chegando e também entregava droga. Nesse caso, o que eu vou ter? Nesse caso, eu vou ter 2 delitos. Vou ter o tráfico e vou ter o artigo 37. Então, tem que tomar cuidado. E se ele tinha vínculo, eu tenho o tráfico e a associação. Então, tem que tomar cuidado aí, a depender do que a banca vai trazer pra gente. Aí, nós temos esse delito também, que é o tráfico culposo, né? Muita gente fala assim, meu Deus, mas tráfico culposo? Nesse caso aqui, é quando a gente fala em medicamentos, né? Então, olha só. Prescrever ou ministrar culposamente drogas, sem que delas necessite o paciente. Aí, nesse caso, a gente pode pensar, como é prescrever e ministrar, a gente pode pensar aqui médico, a gente pode pensar também em enfermeiros, né? Que ministram a medicação prescrita por médicos. Nesse caso aqui também é crime de tráfico, ou seja, dá aquelas receitas sem assinatura para o paciente levar, né? Medicação aí de controle, né? Faixa preta, por exemplo, de controle. Pode caracterizar esse delito aqui. Aí vamos ver, conduzir embarcação, né? Ou aeronave após o consumo de drogas, expondo a vida das pessoas a perigo, também. Além da apreensão do veículo, tem essa pena, lógico, porque você pode colocar em risco também a vida das pessoas, né? Então, caracteriza crime de tráfico e não crime de uso, tá? É artigo 39, cuidado com isso. Tráfico privilegiado, já vi aqui as possibilidades. Isso aqui eu já expliquei para vocês e tem os julgados aí no material. Pessoal,
Vou até tomar mais uma água aqui, por quê? Olha só, cuidado com isso. O artigo 40, eu diria que hoje, de uns 3 anos pra cá, é o artigo que mais cai em prova de carreiras policiais. Então, assim, sabe? Gente, estuda. Muito ele. Muito, artigo 40. Então, olha só. Artigo 40. Aumento de 1/6 a 2/3 em caso de transnacionalidade do delito. O que isso significa? O sujeito quer levar droga do Brasil para os Estados Unidos, mas ele não chegou a embarcar, mas ele já estava com o bilhete comprado. Tráfico transnacional. Vai incidir a causa de aumento aqui. Ele vai responder por tráfico transnacional, mesmo que ele não tenha saído do Marechal Rondon, mesmo que não tenha saído do aeroporto. Se ficar comprovado que essa era a intenção, transnacional. Tá? A mesma coisa, interestadual. Idêntico. Se ficar provado pelo bilhete que a intenção era levar para Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, ainda que não tenha ultrapassado a fronteira dos estados, vai incidir a causa de aumento também, tá? Aí tem a questão do servidor público, criança, envolver criança, adolescente, arma de fogo, vai incidir essa majorante aqui. A vender a droga nas intermediações, né, próximos aí de shopping, hospital, local que tenha bastante escolas, né, local que tenha bastante circulação de pessoas, né, estabelecimento prisional, vai incidir essa majorante. Vamos ver aqui uma outra, aqui do interestadual que eu já falei, criança e adolescente, já aqui, ó, o agente financiar ou custear a prática do crime. Esse aqui do inciso 7 é para aquele caso em que o agente, além de injetar dinheiro, ele é traficante. Então ele é traficante e injeta dinheiro. Aí ele vai responder pelo 33, mais esse inciso 7 do 40. Agora, ele não trafica, só que ele financia, custeia, 36. Tá? Isso aqui que eu queria destacar para vocês. Peraí. Lá, vamos ver aqui. Colaboração premiada, aqui a gente tem uma causa de diminuição, sujeito que colaborar com a justiça, né? Tem aí uma redução de 1/3 a 2/3, se identificar os coautores. Então, nesse caso aqui, da colaboração premiada, que é acordo de colaboração no crime de tráfico, o único benefício é redução da pena, nada mais, tá? A não ser que ele integre a organização, e aí a gente vai ter outros benefícios previstos na lei de organização. Mas se for tráfico e não for organização, o único benefício é esse aqui. Cabe liberdade provisória, trouxe o julgado. A competência, eu trouxe súmulas para vocês. Eu queria comentar essa súmula aqui. Nós temos novidade dessa súmula 2021, olha a prof já trazendo novidade para vocês aí, né? A súmula a novidade tá quentinha, mas aqui lá no concurso a gente já traz para você, que é para você ficar super antenado com as alterações jurisprudenciais sobre os temas. Então olha só, mudança aqui, eu vou usar até a palavra do STJ, flexibilização. Flexibilização. Aqui eu vou colocar para você, ó, cuidado, aqui, cuidado, hein? Cuidado, teve mudança aqui. Então nós temos aqui, ó, competência da Justiça dos Estados para tráfico interestadual. Muita gente confunde. Era tráfico, a droga era para ser levada de Mato Grosso para Mato Grosso do Sul. A competência da Justiça Federal e Estadual. Estadual, pessoal, tem a súmula, tá? Tem o artigo 70 da própria lei. E aqui em relação a 528, ó, compete ao juiz federal do local da apreensão da droga remetida do exterior pela via postal processar e julgar o crime de tráfico internacional. Quer dizer, é o local da apreensão. A droga tá vindo
do exterior para o Brasil pela via postal. Qual é o juiz competente? É o do lugar da apreensão ou o lugar do destino? O STJ deu uma decisão recente agora, junho de 2021, flexibilizando a súmula 528. Que os ministros estão entendendo? Cuidado! Os ministros estão entendendo que fica muito mais fácil investigar se a competência nesse caso aqui, a droga tá vindo, correio postal, do exterior para o Brasil, fica muito mais fácil investigar se o juiz competente, o juiz federal no caso, competente, for o juízo do local do destino. Se for possível identificar o endereço. Então, essa droga tinha como destino São Paulo, mas acabou sendo interceptada em Cuiabá. Antes desse entendimento, seria Cuiabá. Mas agora o STJ está flexibilizando a súmula 528 e entendendo que para facilitar a investigação, o juízo deve ser, se for conhecido o endereço, o juízo do local de destino da droga. Então, fica super esperto com isso, tá? Pode ser aí uma sinalização de mudança jurisprudencial e isso impacta nos nossos concursos, tá? Então, vamos lá. O que mais que a gente tem? As etapas de investigação com os prazos, eu coloquei aqui para vocês também, tá tudo aqui. A imputabilidade e semi-imputabilidade. Se é dependente químico e não tinha condição de saber o que estava fazendo, pode ser isento de pena. Se tinha uma relativa noção, né, do caráter ilícito, do que estava praticando, pode ter, mas estava sob efeito, pode ter redução da pena. Isso é importante. Coloquei para vocês as etapas. E agora, para a gente fixar bem esse conteúdo, vamos aos exercícios. E aqui, gente, alguns eu trouxe. Alguns exercícios aqui eu trouxe justamente para a gente debater, porque são exercícios recentes, mas em virtude da mudança de entendimento dos tribunais, nós já temos diferença no gabarito. Então, olha só que loucura isso. Então, vamos juntos aí. Polícia Federal, CESP, Sebrasp 2018. No item que segue é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva. Então, vamos julgar se ela está certa ou errada. Durante uma vistoria no estado do Paraná, em passageiros que viajavam de ônibus de Foz do Iguaçu para Florianópolis, policiais rodoviários federais encontraram 6 quilos de maconha na mochila de Lucas, que foi preso em flagrante delito. Nessa situação, o cálculo da pena não se considerará majorante, pois a transposição da fronteira não tinha ocorrido. Tá errado, porque lembra? Independe da transposição de fronteira. Se ficar comprovado que a intenção era essa, tem majorante. Então, tá errada essa. A segunda aqui. O crime de tráfico de drogas é inafiançável. E o acusado, isso até aqui tá correto. E o acusado desse crime, insuscetível de sursi, graça, indulto ou anistia. Também tá correto. Não podendo as penas que eventualmente seja condenado ser convertidas em restritiva de direito, tá errado. Por quê? Porque se ele for condenado e ele for beneficiado com tráfico privilegiado, ele pode sim ter a pena convertida em restritiva de direito. Então, errada essa. Tá, olha só. O crime de tráfico ilícito de droga é crime de ação múltipla, sim. Norma penal em branco e que admite a possibilidade de livramento condicional ao réu reincidente específico, após o cumprimento de 2/3 da pena. Não, ele não permite, se for reincidente específico, não tem direito a livramento. Então, errada. Sobre a lei, julgue abaixo.
Olha só, 2018. Adolescente que pratica ato infracional análogo ao crime de uso, artigo 28. Pois apreendida consigo substância entorpecente para uso, não pode ter contra si aplicada a medida socioeducativa do ECA, que restrinja, ainda que parcialmente, sua liberdade pessoal, conforme entendimento do STF. Certíssima essa. Falamos durante a aula, então fique esperto. Essa aqui, gente, trouxe para vocês, quentinha, acabou de cair na prova da Polícia Federal. Então, olha só, até que achei ela fácil. Foi a única que caiu de legislação da lei antidroga, né? Caiu crime ambiental, mas caiu lei de migração. Mas da lei antidroga até achei ela bem fácil, tranquila. Mas vamos lá, vamos nela. Olha só. Determinada pessoa foi presa em flagrante delito porque estava no território brasileiro, próximo à região de fronteira, com determinado país da América do Sul, transportando uma grande quantidade de drogas. Nessa situação, a configuração do tráfico transnacional depende da comprovação de transposição da fronteira, hipótese em que a pena poderá aumentar. Não precisa transpor a fronteira, tá errado. Basta que haja prova dessa intenção, né? Então, ela está errada. A importação de semente de cannabis, vulgarmente conhecida como maconha, segundo o STJ, veja, 2018, configurará delito de tráfico de drogas. Ele está importando, né? A maconha. Tráfico de drogas por ser matéria-prima para a produção de substância entorpecente, contrabando, porte de substância. Gente, nenhuma das alternativas. Ó, a importação de semente de cannabis, né? De semente de cannabis, aqui é conduta atípica. Por que a conduta é atípica? Entendimento recente STJ. Cuidado. Recente STJ. Porque o STJ entende que a semente em si, ela não causa a dependência. É a folha que causa. E a semente não pode ser considerada matéria-prima. Então, a importação de semente é conduta atípica, tá? Então, tomar um cuidado aqui para consumo pessoal, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter esse entendimento. Conduta atípica, já mudou de 2018 para cá. Era considerado tráfico de drogas. Hoje, há esse entendimento de que é conduta atípica, por quê? Porque a semente, ela não causa dependência química. Se ela não causa dependência química, a semente em si não se enquadra no 33, não se enquadra no parágrafo 1º, porque ela não se enquadra na modalidade matéria-prima. Esse é o entendimento que prevalece hoje. E nem o artigo 28, porque ele não trata também, não tem ali na sua disposição o verbo importar. Questão polêmica, mas é o entendimento hoje. Então, olha só, essa aqui, gente, está em conformidade com a lei antidroga e entendimento do STJ sobre o assunto. Compete ao juiz estadual do local da apreensão da droga remetida do exterior pela via postal processar e julgar o crime internacional. Pessoal, agora, primeiro, que é federal, né? Essa aqui estaria errada. Mas agora, com aquela flexibilização, a gente pode ter errada aqui, né? Porque eles estão entendendo que é o juiz, se for conhecido o endereço, é o juízo do destino da droga para facilitar a investigação. É incabível a aplicação retroativa da lei? Não, é cabível se for para beneficiar o réu.
Para a incidência da majorante do 40, é desnecessária a transposição de fronteiras, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico. É essa. Em razão de alteração legislativa recente, quem adquirir, guardar, tiver em depósito, em desacordo, não terá praticado qualquer delito para consumo pessoal? Claro que pratica, o crime de uso continua sendo crime, né? É dispensável a licença da autoridade para produzir, extrair, fabricar, transformar, preparar, possuir, manter em depósito para fins medicinais? Não. É dispensável? Não, é indispensável. Precisa ter autorização, né? Então, a alternativa correta é a C. Indivíduo não reincidente, que semeie para consumo pessoal plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de produto capaz de causar dependência psíquica, ser sujeita à penalidade de, quer dizer, crime de uso, né? Perda de bens e valores? Medida educativa de internação? Não. Advertência. Prestação pecuniária? É a advertência, tá? Então aqui a gente tem a advertência, nós temos a prestação, prestação de serviço, como eu falei, e frequentar cursos e palestras. Peraí, vou fazer até um negócio melhor aqui. Ó, fazer um negócio melhor aqui pra gente, ó. Peraí. Aqui, ó. Nós temos lá, a gente viu, advertência, prestação de serviço, curso e palestra. Prazo 5 meses. Reincidente 10 meses. Tá. Aí tem uma condição. Isso aqui é importante mencionar. Aqui, ó. Se descumprir essas medidas aqui, ó. Se ele descumprir as medidas, aí o juiz pode aplicar, só no caso de descumprimento, hein? Admoestação, né? Que é uma chamada de atenção aí mais dura, e multa. E multa, tá? Então, quantas sanções a gente tem pro 28? 3. 3. Se ele não cumprir, quais cabem? Admoestação e multa. Cuidado, não são 5, são 3. Aqui tem condição. Só se descumprir que cabe essas duas, tá? Fica bem completo aí para tua anotação, para o teu material, conhecimento aí para não comer bola na hora da prova. Importante mencionar todos os aspectos, todas as nuances, tudo que pode acontecer, né? E aí, pessoal, olha essa. A respeito das contravenções penais e da lei que institui o Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas, julgue os itens. Caso uma pessoa injete em seu próprio organismo substância entorpecente e em seguida seja encontrado por policiais, quer dizer, injetou, encontrado por policiais, né? Ainda que os agentes não encontraram, eles não encontraram a substância entorpecente em poder dessa pessoa, ela está sujeita à advertência, prestação de serviço e medida educativa de programa ou curso educativo? Errado. Errado por quê? Porque se ele injetou e não foi encontrado com ele a substância em si, não tem como enquadrar no artigo 28. Não está trazendo consigo, né? Não está plantando, não está semeando, não está cultivando, não está colhendo. Então, por falta de enquadramento legal, a conduta é atípica. É diferente de engolir cápsula. Porque engolindo cápsula está trazendo consigo. Aqui ele está falando injetar a substância. Ou seja, ela mistura no organismo e você não tem mais como localizar, tá?
tá? Nesse caso aqui de injetar é atípica. Cápsulas, a gente tem o crime de tráfico. Certo, pessoal? É isso, meus queridos. Gratidão por mais esse encontro. Espero ter destacado aí os principais temas para vocês da lei antidroga, que é uma lei super importante, contribuído com o seu estudo, e eu espero você no nosso próximo encontro. Ótimos estudos e até mais! Clique like